Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, noite de oração, reflexão na palavra de Deus, oração. E hoje também é dia de Santa Ceia. Eu espero que você tenha tido tempo para preparar o seu pão, o seu suco de uva, para nós celebrarmos a ceia juntos. Se não deu tempo e você está lembrando disso só agora, se você tiver aí os elementos da ceia na sua casa, dê um pause aí no vídeo, vá lá para a sua cozinha, prepare os elementos da ceia e depois volte para esse culto para você poder celebrar a ceia junto comigo. A ceia é um tempo muito importante da nossa comunhão cristã, do nosso culto. Então, é importante que você participe desse momento também aí na sua casa. A nossa única oportunidade de celebrarmos a ceia em tempos de pandemia é em casa, então é o que temos feito nesses últimos tempos. Então não perca essa oportunidade. Se você tiver os elementos, então dê um pause e vá preparar, depois volte aqui para estar comigo e estar também junto com todos os irmãos que estão se reunindo neste mesmo horário, também para adorar e glorificar o nome do Senhor. Vamos falar com Deus então, vamos orar. Deus bendito, eu glorifico o teu nome por esse tempo que o Senhor preparou para nós, estarmos na tua presença, para glorificar o teu nome, te exaltar, porque tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque mesmo separados presencialmente como igreja, estamos ainda assim unidos, ó Deus, diante de Ti, porque de casa em casa hoje nós nos reunimos para adorar, de casa em casa nos reunimos para refletir na Tua palavra, para orar, e hoje em especial, de maneira muito feliz, nos reunimos para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor e alimentar a nossa fé, a nossa esperança. E é um momento especial na Tua presença pelo qual Te louvamos e Te adoramos. Então, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie neste momento e que Ele nos leve à adoração do Teu Santo Nome, possamos Te adorar e que possamos estar na Tua presença com o nosso coração quebrantado, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção comigo. Uma canção que fala do Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível.
quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, esse Deus que tem atuado em nossas vidas, o Deus do impossível, é Ele que vai diante de nós abrindo portas de bênção. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia, Senhor. Adoramos o Teu nome, porque Tu és o Deus do impossível. Amém. Quero iniciar nossa reflexão de hoje com uma pergunta. O que é que faz um vencedor? Qual é a receita para se formar uma pessoa vencedora? Aliás, o que é vencer? Para muitos, vencer é superar as outras pessoas e se tornar melhor que elas. Para outros, vencer é concluir uma tarefa em primeiro lugar, né? Então, uns pensam que vencer é suplantar outras pessoas, outros pensam que é terminar uma tarefa em primeiro lugar. E o conceito bíblico de vitória, qual será que é? Em parte, eu acredito que seja, sim, aquilo que eu falei, porém, acima de tudo, vencer é ultrapassar os obstáculos da vida e continuar firme, em pé, pronto para o que der e vier. Se nós tivermos essa verdade alicerçada no nosso coração, enraizada na nossa mente, eu creio que nós já teremos dado um grande passo nesse processo de se tornar um vencedor. E hoje eu quero refletir sobre esse assunto com você na perspectiva do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias foi transformado por Deus em um vencedor. Ele sofreu crises terríveis, agressões de todo tipo, traições, abandono e muitas outras situações muito difíceis. Porém, mesmo assim, mesmo diante dessas situações, ele foi um vencedor. E o que é que fez de Jeremias um homem vencedor, um profeta vencedor? Primeiro, Jeremias tinha um propósito na sua vida: ser um profeta de Deus. Toda a vida de Jeremias estava orientada por esse propósito. Deus o havia vocacionado para ser um profeta mesmo antes de ele nascer.
Se você olhar lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus disse o seguinte para Jeremias: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Foi porque tinha convicção do propósito da sua existência que Jeremias suportou tantas dificuldades pelas quais passou, sem desistir um minuto sequer. Irmãos e irmãs, quando nós temos um propósito, nós alinhamos a nossa vida para esse propósito e não nos perdemos no labirinto das dificuldades. Sem um objetivo, sem uma meta, sem um norte, tudo fica mais difícil. Mas quando nós estabelecemos um alvo, ou alvos no plural, para a nossa vida, nós sabemos para onde estamos indo, mesmo que as dificuldades do dia a dia tentem nos derrubar. Agora, se você é alguém que vive sem qualquer propósito, eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, comece a pensar em um propósito para a sua vida. Não viva sem meta, não viva sem direção. Aí você pergunta: pastor, mas como é que eu vou estabelecer um propósito para a minha vida? Primeiro, ore a Deus, buscando conhecer qual é o propósito ou os propósitos de Deus para a sua vida. É muito importante saber o que Deus quer de nós. Jeremias fez isso e Deus falou com ele, e ele viveu pautado nesse propósito que Deus lhe deu. Então, busque de Deus qual é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Em segundo lugar, aproxime-se de pessoas que possuem propósitos. Veja como é a vida delas e se espelhe nelas. Óbvio, não vá adquirir os propósitos delas para você, mas veja como é que essas pessoas lidam com isso, se espelhe nessas pessoas e aprenda as lições de vida que essas pessoas têm para passar para você. Outra coisa, olhe para aquilo que entusiasma o seu coração, aquilo que realmente mexe com você. O que é que você faz que te deixa realmente entusiasmado? O que é que dá para você aquela sensação de utilidade, aquela sensação de que você está se realizando? Talvez seja isso que vai orientar o seu alvo de vida. Outra coisa, invista o seu tempo, o seu dinheiro, a sua criatividade, as suas forças, o seu trabalho nesse propósito. Não seja, meu irmão e minha irmã, mais uma pessoa que vive por viver, que deixa a vida te levar. Estabeleça um propósito e viva por ele, porque é isso que faz vencedores. Estabelecer propósitos e caminhar por eles sem se perder no meio das dificuldades da vida. Eu sei que as lutas que a gente passa no decorrer dos dias, no decorrer da vida em geral, tem a tendência de nos fazer perder o nosso foco. Porque quando temos situações de dificuldade, a nossa tendência é parar de olhar para o horizonte, né? E começar a olhar o problema, e aí a gente não consegue enxergar mais o propósito da nossa vida, fica olhando apenas o nosso problema. É claro, precisamos dar conta dos problemas, precisamos sim prestar atenção nas dificuldades e resolver as dificuldades, porque até mesmo nas dificuldades nós precisamos ter um propósito, mas o propósito absoluto ou o propósito mais importante da nossa vida precisa ser o nosso foco. Então, para ser vencedor, para ter vitória, para ter êxito na sua vida, tenha um propósito. Segundo ingrediente de um vencedor é
a honestidade pessoal. Veja, se você olhar para a vida de Jeremias, você vai perceber que ele não ficou dando desculpas para os seus erros, nem para os erros do seu próprio povo. Ele reconheceu que as dificuldades que ele e o povo estavam passando eram resultado dos pecados que todos haviam cometido. Deus permitiu uma situação de grandes dificuldades para o povo hebreu no passado. Jeremias teve que enfrentar essas lutas, esse castigo de Deus junto com todo o povo. E ele não ficou dando desculpas para os erros que todo mundo cometeu. Ele reconheceu de coração aberto aquilo que havia acontecido de errado. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso 39 e 40, diz assim, porque é uma pergunta: por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Assim deve ser conosco, meu irmão e minha irmã. Não vale a pena ficarmos tentando dar desculpas para tudo aquilo que acontece de errado conosco. Nós temos de ser honestos para conosco mesmos e olhar para a vida como ela realmente é. Se nós erramos em algum ponto, devemos reconhecer isso. Se nós deixamos uma oportunidade passar, temos de assumir a responsabilidade. Se algo não deu certo, não podemos culpar os outros. E se acertamos, continuemos nesse caminho, porque só temos a ganhar. Veja, meu irmão e minha irmã, se quem não tem a capacidade de lidar com os seus próprios erros, jamais terá a capacidade de lidar com a vitória, por mais que vença. Então, em nome de Jesus, busque uma honestidade pessoal, ou seja, seja sóbrio, olhe para a sua vida, reconheça erros, repare os erros, e quando você ver que está fazendo a coisa certa, firme-se nessa caminhada. Não jogue culpa nas costas dos outros. Assuma a sua responsabilidade, porque vencedores assumem as suas responsabilidades, reparam erros e caminham para frente, sempre olhando para o propósito. Terceiro ingrediente de um vencedor é a resiliência. Com certeza você já ouviu essa palavra em algum momento. Resiliência é a capacidade de se levantar depois de uma crise, é a capacidade de buscar motivação para si mesmo. Jeremias era especialista nessa área. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra lá em Lamentações de Jeremias 3, verso 19, um texto clássico, da palavra de Deus. Lamentações 3:19. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Perceba, meu irmão, minha irmã, que Jeremias não se permitiu afundar num mar de tristeza, de depressão, de derrota, por conta de todas as situações de dificuldade que ele passou, que o povo passou. Ele buscou para si mesmo alimento para a sua esperança, alimento para o seu ânimo, para a sua luta. Na Revista Atualizada, a tradução desse texto diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O vitorioso, o vencedor é assim, ele areja a sua mente, ele desobstrui as emoções, ele alimenta o seu otimismo, ele é resiliente. O problema das pessoas que não caminham para a vitória
é que elas fazem exatamente o contrário. Elas culpam os outros pelo que não deu certo, elas insistem nos mesmos erros, elas passam a olhar para si mesmas como fracassadas, ficam com medo de tentar de novo e se fecham para qualquer tipo de ajuda. Meu irmão, minha irmã, nunca ninguém conseguiu ser um vencedor colocando-se para baixo. Portanto, faça como Jeremias, seja resiliente, adapte-se, não sei se a palavra saiu certo, de adaptação, adapte-se, e busque motivação para si mesmo. O significado correto da palavra resiliente é depois de uma crise voltar ao estado normal, depois de uma deformação de um objeto, aquele objeto volta ao seu estado normal, né? Ser vencedor, sendo resiliente, é exatamente isso. É você, depois de uma crise, depois de uma luta, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros, buscar a solução do seu problema, buscar motivação para si mesmo, buscar razões de alegria para si mesmo, porque quando você faz isso, quando você se adapta às situações e dá a volta por cima, você está vencendo, você está fazendo de si mesmo um vencedor, e não sozinho, porque Deus está com você. A nossa vitória vem do Senhor. Imagine, você está trabalhando, fazendo a sua parte, e Deus te ajudando, Deus te fortalecendo. Jeremias foi assim. Ele não foi um grande vencedor por acaso. Ele fez a sua parte do trabalho e Deus o ajudou. Então, seja como Jeremias, seja resiliente, busque motivação para si mesmo e a sua vida será melhor. E por último, o último ingrediente que faz nascer um vencedor é a determinação. E determinação Jeremias tinha bastante. Quero que você leia comigo Lamentações 13, 49 e 50. Diz assim: sem parar os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. Olha que camarada determinado. Ele não ia descansar até que Deus tomasse alguma providência em relação a ele, em relação a todo o seu povo. E Deus tomou essa providência. A Bíblia conta que alguns anos depois, o povo de Israel, que tinha sido aprisionado pela Babilônia, pôde voltar para Jerusalém com Zorobabel, Neemias, Esdras, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Meu irmão e minha irmã, os vencedores não se entregam. Eles lutam até alcançar a vitória. É assim que Deus deseja que nós sejamos, homens e mulheres determinados, homens e mulheres persistentes. Eu sei que se você estiver me ouvindo agora, do meio de uma crise, do meio de um problema, talvez dentro do fundo do poço, você talvez até já tenha fechado o filtro para essa reflexão de hoje. Mas eu olho para a vida de Jeremias e vejo que este homem provavelmente passou o mesmo que você, ou talvez coisa pior. E quando se fala em fundo de poço, Jeremias foi jogado dentro de um poço, literalmente, jogado dentro de um poço, e ficou dias dentro desse poço, como um castigo dado pelos seus próprios patrícios. Veja que situação complicada. E ele saiu do fundo daquele poço para ser o grande vencedor que foi, o grande profeta que foi usado nas mãos
do Senhor. Então, talvez você nesse momento de luta, de dor, de dificuldade, de dúvidas, não esteja conseguindo vislumbrar a possibilidade de vitória. Mas eu quero dizer para você, Jeremias passou por situações absolutamente difíceis e venceu todas elas na força de Deus. Você também vai poder vencer. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra mostra para nós que aquele que busca a presença de Deus pode vencer. E aqui existem algumas orientações da palavra que nas quais nós refletimos hoje, que são muito importantes para aqueles que precisam se levantar, que precisam vencer as dificuldades que estão vivendo. Primeiro, estabelecer um propósito. Não viva sem propósito. Com o perdão do jargão que eu vou usar, não viva como uma barata tonta, porque a vida vai passar por você e você não vai saber para onde está indo. Viva com uma meta. A primeira meta que nós temos é a eternidade, mas nós precisamos de metas aqui também, metas neste mundo que glorificam o nome do Senhor. Então estabeleça um propósito de vida. Segundo, seja honesto com você mesmo, assumindo a responsabilidade da sua própria vida pelos seus erros, reparando erros. Terceiro, seja resiliente, busque motivação para si mesmo em algum lugar, para que você, depois de uma crise, volte ao estado que você se encontrava, se fortalecendo para caminhar de novo. E lute até conseguir o que você almeja. Determinação, é isso que Deus quer para nós. Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você. Assim como Deus operou na vida de Jeremias e o fez vencer as suas lutas, as suas crises, as suas dificuldades, Deus está com você, Deus está comigo para fazer de nós mais que vencedores para a glória do Senhor. Vamos orar por isso? Pai bendito, eu quero colocar a minha vida e a vida do meu irmão e da minha irmã diante de Ti. O Senhor sabe, ó Pai, as lutas pelas quais cada um tem passado. O Senhor sabe os desafios que cada um tem enfrentado, ó Pai, e talvez até mesmo as dúvidas que cada um tem no coração diante de cada desafio. Nós vimos hoje na Tua palavra que o Senhor quer fazer de nós vencedores, como foi o Teu servo Jeremias no passado. Ajuda-nos, ó Pai, a ter as mesmas posturas que ele teve. Ajuda-nos, Senhor, a adotar em nossa vida, em nosso cotidiano, posturas corretas que vão fazer de nós homens e mulheres vencedores, homens e mulheres que conseguem superar os obstáculos da vida, ó Pai, e que na força do Senhor nós possamos caminhar em direção a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, caminhar rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, cuida de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos para a ceia do Senhor então? Eu quero ministrar a ceia hoje com a leitura das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, em que ele diz assim, versículo 23, capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue,
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos orar agora, consagrando esses elementos ao Senhor, para que eles sejam um instrumento de bênção em nossas vidas, não um alimento físico, mas sobretudo um alimento espiritual que fortalece a nossa esperança cristã, a nossa esperança pela vinda de Cristo, fortalece a nossa fé no Senhor Jesus e que fortalece a nossa comunhão cristã. Vamos orar então. Pai Santo, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti, a vida de cada irmão que vai participar dessa ceia agora, pedindo que o Senhor venha nos lavar com o Teu sangue, nos tornar mais alvo do que a neve, para que possamos celebrar dignamente essa ceia e participar dignamente desses elementos, ó Pai. Então consagra as nossas vidas, ó Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã que participa da ceia na sua casa. Consagramos os elementos da ceia, o pão e o cálice, para que sejam para nós agora alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Você pode participar, meu irmão, você que está aí na sua casa, pode pegar aí o seu pão, o seu cálice. Acho que todos já participaram, né? Nós vamos dar graças a Deus por esse tempo precioso e hoje também é dia de orarmos pelos sonhos, né? Eu esqueci de colocar o pote dos sonhos aqui, mas nós vamos orar por eles da mesma maneira. Para quem ainda não sabe, nós temos um pote cheio de pedidos de oração que foram colocados no último culto de 2019. Então, que a gente chama de culto dos sonhos, que são os pedidos e sonhos que cada irmão tem, coloca num papel e traz para o culto de passagem de ano, e a gente coloca dentro de um pote e ora toda a primeira terça-feira de cada mês. Hoje é dia de orar. Eu esqueci de colocar aqui o pote, mas nós vamos orar por esses sonhos. E aí no último domingo de 2020 nós devolvemos esses papéis, essas listas de pedidos, para que os irmãos possam ver o que Deus operou, as maravilhas que Deus operou, e possam testemunhar também durante o culto aquilo que Deus fez. E aí também nós renovamos os pedidos, né? Novos pedidos entram para este pote, e aí para a gente orar em 2021. Espero que a pandemia não nos atrapalhe de fazer isso esse ano também. Então nós vamos orar, vamos pedir também por esses sonhos. Eu quero orar também pelos pactos de oração, pelos pedidos de oração que você tem colocado diante de Deus. Vamos orar então? Pai Santo, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã, que nesta hora coloca na Tua presença um pedido de oração, uma vida para ser lembrada, ó Deus, para que o Senhor abençoe. Acolhe agora, Senhor, em nome de Jesus, cada pedido de oração, cada pacto de oração que é consagrado a Ti, ó Deus, que o Senhor venha ouvir cada clamor e abençoar de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua bondade, de acordo com o Teu amor e Tua soberania.
que no tempo que o Senhor tem preparado para cada filho e filha tua, que essa bênção aconteça, que essa vitória aconteça e que possamos juntos dar glórias a Ti pelas bênçãos e vitórias que o Senhor tem derramado sobre cada um. Nós oramos, Senhor, pelos sonhos que estão depositados pela Tua igreja, pelos quais temos orado durante todo esse ano. Que esses sonhos, ó Deus, sejam realizados ainda este ano, para a glória do Teu nome, ó Deus. É claro, Pai, contamos sempre com a Tua soberania, porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas pedimos, como obediência à Tua palavra, buscamos, pedimos e insistimos diante de Ti, para que o Senhor ouça o nosso clamor. Então faz com que sonhos aconteçam ainda este ano, ó Pai, e que nós possamos no findar do ano rever esses sonhos e poder dar glórias a Ti por tantos sonhos realizados, tantos pedidos concedidos, ó Pai, e que o Teu nome seja exaltado nesta igreja. Cuida do Teu povo, Senhor, dá-nos uma semana vitoriosa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão do Espírito seja com a sua vida, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Fique na paz do Senhor, uma ótima semana e tchau.